boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta terça-feira de eleição no Internacional está no ar. E eu devo falar para vocês da gasolina Dura Mais, lançamento da Rodóio. Leonardo Oliveira, a eleição do Inter, o novo presidente só será conhecido às 9 da noite, é isso? Exatamente, às 10 da noite, né, Pedro? Às 9 vai se encerrar a sessão. Ela foi prolongada porque houve problemas técnicos no começo da manhã. Há um problema de uma instabilidade no sistema, porque ele exige que o associado refaça uma senha e receba essa senha por SMS ou e-mail. E isso acabou congestionando o sistema e fez com que a Comissão Eleitoral e a presidente do Conselho, Denise Doval, prolongasse o horário que se encerraria às 17 horas para as 21 horas. O novo presidente, fechada a sessão eleitoral às 21, será conhecido até às 22 horas, Pedro. Certo. Alguma tendência de vitória ou não sabemos absolutamente nada? Está tudo fechado? Não sabemos, Pedro. Não sabemos, até porque fica difícil de fazer pesquisas eleitorais, embora as listas tenham vazado, né? Mas não se tem pesquisa eleitoral porque o número de associados ele ficou... É muito grande, né? É muito grande e tem toda uma dificuldade de alcançar esse associado ou uma fração dele para fazer a pesquisa. É muito incerto, né? E eu não saberia te apontar quem estaria na frente, quem seria favorito. Uma coisa que está acontecendo muito comigo é muita gente me mandando mensagem e me buscando para pedir informações sem saber em quem votar. Bom, a minha resposta é o seguinte: olha, não é comigo, mas é muita gente me perguntando. Agora eles que decidam por conta deles, né? Eu não tenho que me meter nisso, né? Exato. Mas Mas ô Pedro, a gente tem algumas referências aí dos dois candidatos. Bom, então, dentro das entrevistas, né, dentro das entrevistas que eles mesmos proporcionaram no episódio da entrevista com o Léo. Casualmente foi o dia que teve a impugnação, né? Então a entrevista com o Aquino ela foi bom, o Léo pode até explicar melhor como é que foi. A entrevista com o Aquino foi sobre o golpe, a do Alessandro foi sobre o plano de governo, foi diferente. Exato, mas se o torcedor colorado procurar essas informações, eu acho que é o ideal mesmo, né? E tem uma outra coisa que está acontecendo, eu estou vendo aqui pelas redes sociais, que eles estão botando a eleição do Internacional com um viés político do que acontece no Brasil, né, na política tradicional do Brasil. E eu realmente acho, é a minha opinião, né, que não é esse o caminho. Assim, a gente não está decidindo quem é o presidente do Brasil ou quem é a ala que vai comandar o Brasil. Isso já foi decidido, né? O que a gente vai decidir hoje é quem é o candidato que está apto a seguir em frente com a história do Internacional agora, né? Então, independente do partido político e enfim, das questões sociais que envolvem os candidatos, eu acho que na história do Internacional isso tem que deixar de lado, né? Tem que se avaliar qual é o candidato que realmente está mais preparado para seguir em frente, né? Para contextualizar, Pedro, o que o Marianotti trouxe, na quinta-feira passada, em GZH, eu, o Rafael de Velho e o Lelê Bortolassi, a gente sabatinou os dois candidatos. A gente estava no meio da sabatina do Alessandro Barcelos, foi o primeiro, né, a participar dessa live, e eu recebi a informação, né, de que a candidatura do José Aquino Flores de Camargo havia sido cassada pela Comissão Eleitoral. Na hora, né, repercutimos com o Alessandro Barcelos. Em seguida, já estava agendada a sabatina do José Aquino Flores de Camargo e colocamos para ele, já que era a notícia do momento, né? Tínhamos obrigação de repercutir com ele. E aí o José Aquino Flores de Camargo, ele alega que teria sido um golpe a decisão da Comissão Eleitoral. É uma palavra dele, né? Mas foi uma decisão da Comissão Eleitoral. Primeiro houve a recusa da impugnação pela decisão do Lauro Dornelles, e aí houve o recurso de 3 chapas. E aí a Comissão Eleitoral, que é formada por 7 membros, acabou votando pela cassação, que ele reverteu com uma liminar na Justiça na sexta-feira à tarde. Muito bem. Guerrinha, tu tem alguma coisa a acrescentar, alguma informação, alguma opinião? O que tu diz sobre isso? Eu acho que a eleição está muito tumultuada, né? Se a gente for olhar todos os fatos que aconteceram aí, né?
E eu continuo achando, Pedro, que independentemente de quem ganhar a eleição, a tarefa é muito simples. Ele vai precisar pacificar o clube. Essa é a grande dificuldade que o Internacional, claro que financeiramente também, né? Mas o Internacional precisa, antes de tudo, arrumar uma forma de trazer todos os colorados para o mesmo lado depois que as urnas definirem quem será o novo presidente. Eu acho que o Inter tá num momento assim muito delicado politicamente. Tá um ranço, entendeu, das pessoas. Tá todo mundo puxando pro seu próprio lado. Eu tô vendo assim o clube meio de lado nessa coisa, quando o clube deveria ser a prioridade. O clube andando bem, todos os colorados vão ter lucro. Agora, se o clube viver num momento de efervescência, né? O que vai acontecer? Não vai ser fácil para ninguém trabalhar. Tu já imaginou 3 anos de oposição dura sobre todos os atos que tomarem? Tá errado. Quando a coisa não estiver certa, mexa-se. Acho que aí cabe sim o diálogo, cabe a conversa com a oposição, para tentar botar tudo no seu caminho correto. Mas eu vejo que o grande problema é esse, e a eleição está muito tumultuada. Primeiro é justiça, aí dá esse problema hoje das urnas. Eu não sei, tá tudo errado. Tá difícil. Davi Coimbra. Hoje é Acho terça. que o Davi não participa na terça, Pedro. Hoje é terça, o Davi não participa, é verdade. É o dia que ele... Então vamos ver, o Diogo também não tá, né? O Diogo também tá de folga hoje. Então vamos nós, né? É o que temos. Agora, eu espero, Pedro, que a eleição, eu sei que ela atrapalha, né? Os caras perguntam muito, mas como atrapalha? Como é que ela entra no vestiário? Por uma forma muito simples. Os jogadores hoje, eles têm acesso a redes sociais, eles se interam muito mais através dos seus assessores do que está acontecendo ao entorno. E aí o cara se pergunta, vem cá, os caras que vão receber, que vão assumir, os caras vão continuar cumprindo com nossos salários, com as nossas condições de trabalho? Isso preocupa sempre quem está lá dentro do vestiário. Mas tomara que o Internacional consiga também ultrapassar essa barreira, porque tem pela frente aí jogos importantíssimos. O Inter tem uma missão que é chegar no G4, arrumar uma vaga direta na Libertadores, porque o calendário vai ser muito mais apertado do que foi esse ano. Então, tomara que o problema político se encerre hoje também em termos de vestiário. Mas entra, né, Guerrinha? Porque o jogador ele fica pensando, vai trocar o presidente. Quem vai ser meu chefe? Como é que vai ficar meu salário? Essa gestão que vai assumir vai pagar em dia como aqui está saindo? O técnico vai continuar? Já tivemos uma troca de técnico. O técnico vai continuar? Será que vai ter um outro treinador? 1º de janeiro muda tudo, 2 de janeiro muda tudo. Mas tem que ter eleição, né, Leonardo? Tem que ter, tudo que é clube. O D'Alessandro disse outro dia que passou por 7 eleições. E ele jogou, as eleições são inerentes ao clube de futebol. O jogador azar. A grande diferença é que a eleição neste ano, ela está no meio do campeonato. Mas sempre a eleição nacional sempre é em setembro, no meio do campeonato. O primeiro turno, né? O primeiro turno que é restrito ao conselho, mas aquela parte do pátio, aquela parte que ela é mais acalorada, que tem o debate, que tem as discussões e que aí sim a eleição ela chega principalmente nas mídias tradicionais, a gente abre espaço para debate, para ouvir os candidatos, ela começa a chegar mais próximo do associado, porque até então ela fica restrita ao conselheiro, aí ela é 15 dias, se não me engano, depois do último jogo na temporada. Do Estatuto do Inter ordena isso. Para mim o grande equívoco foi lá atrás, quando essa eleição não foi postergada para fevereiro. Não iria fazer falta 3 meses a menos numa gestão de 3 anos. Mas se o Inter está disputando o Campeonato Brasileiro, lugar na Libertadores ou coisa parecida no fim de fevereiro, é o mesmo problema, não adianta, tem que ter eleição, cara. Eu também acho que até pode atrapalhar, mas é inerente ao processo de um clube de futebol, não pode ser diferente. Como é que eu penso no final sobre da isso. temporada atrapalha menos, né, Pedro? Sobre isso que o ambiente político do Inter que se instaurou. Mas se o Inter estiver disputando, escuta, tu nem em fevereiro, tá? O Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. Se o Inter estiver disputando lá nos 3, 4, 5 últimos jogos, o título brasileiro não vai atrapalhar?
Sim, mas atrapalha igual. Então que se fizesse em março, então, eu tô falando de fevereiro porque a temporada termina 24 de fevereiro, né? Tá bom. Mas que se fizesse em março, só 10 de março. Eu acho que independentemente do que acontecer, eu pelo menos não tenho a convicção de que a partir de 1º de janeiro, quando for impostado o novo presidente, o Internacional terá um novo técnico. Entendeu? Porque dependendo do que acontecer até lá, tu não vai tirar quem está lá, porque, né, vai botar outro para jogar quantos jogos aí, janeiro e fevereiro, são 6 jogos, não mais do que isso, né? Claro que tu já tem que projetar 2021, entendo tudo isso, mas eu não sei se, porque muita gente está questionando assim, bom, independendo da eleição, o Abel sai, o Abel fica, eu te confesso que eu não tenho essa resposta, não sei o que passa na cabeça do Alessandro. Os dois anunciaram interesse pelo Miguel Ángel Ramírez. Foi o que foi anunciado aí na campanha política, Guerrinha. Mas seria para agora? Isso que eu quero saber. Não, seria para agora. Ele vem em janeiro. Agora aí como é que faz? Aí ele fica no gabinete, é muito estranho. O Abel fica treinando. Bom, aí realmente eu não sei. Não sei se o Abel vai embora. Eu acho que o que pode acontecer, eu estou falando na letra fria. Olha a Preta, dá comida pra ela, Guerrinha. A Preta não deu comer já comeu. A Preta tá tentando votar. A Preta tá tentando votar. Não consegue entrar no site. Comer já comeu, agora ela tá brigando pela sobremesa. Sobremesa. O Pedro, o que eu acho é o seguinte, que pode acontecer daqui a pouco, dependendo da eleição, do resultado, o próprio Abel colocar o cargo à disposição. Pode. Até não descarto essa possibilidade. Exatamente, agora, né, até acho que exatamente. pode. Eu vou voltar a discutir contigo, Leonardo, a questão do técnico estrangeiro. O técnico que custa muito, não é por ser estrangeiro ou por coisa nenhuma. O Inter precisa conseguir, o Inter tem, segundo os 2 candidatos, uma dívida de 400 milhões. Eu estou preocupado porque agora há pouco eu escutei com o Felipe Gamba, no Esportes ao Meio-Dia, que o Santos está vendendo o Pituca por $1,5 milhão. Ora, quem vende um jogador da capacidade do Pituca por $1,5 milhão é porque está desesperado para pegar uma grana, para pagar os jogadores, para pagar incêndio. Quer dizer, tu vende no desespero, sabe? Tu tá sem respiração. A Covid já pegou 80% do teu pulmão e tu precisa botar um remedinho para dentro. É mais ou menos isso que tem. E o Internacional... O Santos arrumou 37 milhões hoje, Pedro. Com quem? O negócio do Cuesta, do Cuevas. Do Cueva. Ele ganhou uma ação e o Pachuca e o Cuevas terão que pagar o Santos 37 milhões. Mas aí é aquele negócio também, o jogador fica naquela, eu quero sair. Claro. E aí sai por qualquer dinheiro. Isso é a situação do Santos. Aí eu olho lá para o Rio de Janeiro, tem 2 grandes clubes que estão na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e que estão vendendo jogadores. O Fluminense acabou de perder o zagueiro dele, o Digão, né? Que foi para não sei aonde, aí foi jogar para fora aí, tá? Já tinha perdido outro jogador, já perdeu o treinador, quer dizer, não dá para chegar na situação falimentar, e o Internacional está correndo o risco de chegar lá, se não tiver uma administração que lembre aquilo que foi feito por Gilberto Medeiros, que diz que veio para pagar títulos e não ganhar títulos, e quase ganhou o título, porque dá para fazer com que o Internacional tem, gastando muito menos, um time muito melhor do que esse que jogou esse ano. Porque tem uma série de meninos que estão chegando aí e que estão dando rodagem, dando minutagem, como diz o Diogo Oliveira, eles certamente darão uma resposta muito boa, junto com aquilo que tem. Além de 3 reforços que no ano que vem o novo técnico vai receber, que são o Bosquilha, o Saravia e o Guerreiro. Eles são jogadores do Internacional, eles vão estar presentes, eles vão voltar. Entende? Então, aí tu tem Patrick, tu tem Edenilson, tu tem, sabe? E toda essa gurizada que está chegando. Então, antes de sair gastando, tem que começar a pagar as contas e ver se com o que tem dentro do Beira-Rio tu consegue fazer um time. Se não conseguir fazer um time, bom, aí tu sai atrás de contratação. Mas primeiro tem que olhar bem, não dá para sair gastando, não dá para trazer técnico do exterior, custa uma fortuna. Pega o Lacerda ali, que eu até dei como sugestão, que ganhou
ganhou do Grêmio 2, 3 vezes durante o Campeonato Gaúcho, ou escolhe outro aí, sei lá quem, tá? Mas alguém que tenha, primeiro, a ideia, assim, de constituição de grupo com a direção, não o que aconteceu com o Cudê, que ele queria jogadores, a direção não queria dar, sabe? Então é isso, né? Vamos fazer, sei lá o que vão fazer. Mas Pedro, o processo do Eduardo Cudê, ele seguiu nessa linha. O Eduardo Cudê lançou muitos garotos. O Inter vendeu o Bruno Fux, o Inter promoveu o Zé Gabriel, o Inter colocou o Praxedes para jogar, o Johnny jogou partida de Libertadores, do mata-mata lá da pré-Libertadores, teve uma partida que ele entrou com o Johnny. Então, o Inter está nesse processo. Se a gente retomar, eu até escrevi sobre isso muito hoje. Bem, se ele fez melhor, então. Não assim, eu acho que o caminho é esse do Inter, não tem como ser diferente. E o Inter, eu escrevi sobre isso hoje até, o Inter, quem herdar o Inter, quem assumir o Inter, sucedeu o Marcelo Medeiros, vai pegar um clube que não finalizou o seu processo de reestruturação ainda. Se a gente for lembrar, quando o Inter assumiu, quando o Roberto Melo, o Marcelo Medeiros, essa turma assumiu o Inter, o Melo no futebol, o Medeiros na presidência, o Inter tinha um grupo paralelo, o Inter tinha uma folha paralela, se eu não me engano, o número era de 35 ou 38 jogadores. O Inter precisava encontrar... Aí foi diminuindo, no segundo ano já passou... Paulão está terminando agora dia 31. Paulão. Valdívia. Imagina, o Valdívia, o Ferrarez. Ferrarez é do Inter ainda. Né? O André era do Inter até o final do ano passado. Então, assim, essa gestão, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que montar um time e administrar essa folha paralela. Porque se tu chega com o Paulão para emprestar, o time que absorveu o Paulão, ele vai querer que tu pague metade do salário. Né? Porque não era pouco o salário do Paulão. Então, é um processo de gestão que ele vem numa continuidade. Hoje o Inter já não tem a folha paralela. Esses jogadores, poucos, na verdade, estão emprestados. Acho que o número chega a 8 ou 9. Né? O Ferrarez, Dudu está no Atlético Goianiense, o Bruno José está no Brasil de Pelotas, o Elias está bem. Então, assim, tu tá avançando. Agora o Inter chega um momento que o Inter tem uma base pronta. Tu disseste ali... Patrick, Edenilson, o Lindoso, Dourado, né? O Heitor é um cara que está se afirmando, na zaga tem o Moledo, Cuesta, está surgindo o Zé Gabriel. Agora, Pedro Henrique, titular da seleção brasileira. Olha aqui, ó. Pedro Henrique, titular da seleção brasileira sub-20. É do Inter. Zagueiro. Sim. Então tu vê como tem. Como tem jogadores para. Não tem, Pedro, tem. E a ideia do Miguel Ramírez, Pedro, eu entendo. E me disseram que ele viria para ganhar bem menos do que o Cudê ganhava, tá? E a ideia do Ramírez é porque o Inter busca um técnico que está atualizado, que é um cara com boas ideias de futebol e que tem um olhar muito atento para a categoria de base. Porque ele vem da base, né? Ele no Catar ele trabalhou na Academia Aspire na formação, no Del Valle ele foi para comandar a base, ele virou técnico principal porque o Israel Rescalvo foi trabalhar no Emelec, e aí ele é um cara da base, tanto que ele relutou em assumir o time principal. Ele gosta de trabalhar com a gurizada, e aí seria esse o foco do Inter. E olha, o Inter tem essa meninada que já está inserida no grupo principal, e me disseram que a categoria que vem a seguir, o sub-20 de agora, tem muito, muito bons valores. Precisa aproveitar esses meninos, porque só vai sair do atoleiro se potencializar esses jogadores não e vender. Tem dúvida. Você vai ter de entender que o Inter vai ter de vender. Não contratar e vender os jogadores que tiverem potencialidade para isso. Agora, Guerrinho, Pedro, e o grande desafio é tentar conseguir colocar uma taça no armário e uma faixa no peito com a gurizada, né? Não que a gente fique num estágio onde só vai revelando promissores jogadores e vai vendendo sem que eles conquistem dentro do campo os títulos que o Internacional sonha, né? Porque a gente vê isso acontecendo com o Fluminense, né? Com sim, mas é que eles estão desesperados. É que eles estão desesperados, eles precisam entregar o jogador por qualquer dinheiro. E aí não conseguem fazer time. É por isso que o Internacional tem que trabalhar muito bem nesse assunto, para que os guris que entrem no time principal, que eles consigam ter tempo hábil de trazer títulos para o Internacional. E aí sim, consequentemente, serem ainda mais valorizados
na hora dos futuros negócios, né? Então, cabe ao novo presidente do Inter, que será eleito hoje, saberemos às 10 horas da noite, primeiro tirar os jogadores que custam muito e rendem pouco. E olha, dá pra tirar uns 10 ali que não vai fazer falta nenhuma. Já vamos pegar a van do Guerrinho do ano passado, que saiu com o Neilton, com o Bruno Silva e com toda a patota. Tem uns quantos gurias ali. Só para lembrar. E tinha o Anderson, né? O Inter teria que fazer um acerto com o Anderson. O Anderson era para estar terminando o contrato agora, em 2020. Só no Anderson, no Fernando Bob e no Paulão, olha só, o Inter gastava mais de R$1 milhão por mês. Eles estavam no clube. O Neilton é a grande figura, referência técnica do Curitiba. Vocês sabem onde é que está o Curitiba, né? Sim. E o Neilton está no banco do Curitiba. Tá, mas Guerrinha, antes tem esse jogo contra o Palmeiras. E a gente está falando em Palmeiras, né? O Palmeiras está na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, junto com o Grêmio, e está empurrando, pegou o Bahia, outro dia tocou 3-0. Que jogão vai ser esse, hein, Guerrinha? Eu vejo o Palmeiras hoje, Pedro, como, se não o mais, um dos mais regulares do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. E graças a quem? Graças ao Cebola. O Cebola botou a casa em ordem, entregou para o Português e o Português deixou o barco andar. O Palmeiras joga hoje, né? Pois é, o bom seria, o Internacional deu um azar nisso, né? O bom seria esse jogo de hoje ser na semana que vem, Palmeiras e Libertad. Porque certamente o Palmeiras, que não ganhou fora de casa, apesar de ter a vantagem de ter empatado com o gol fora, ele certamente pouparia jogadores. É um jogo muito complicado. Mas ele tem Copa do Brasil semana que vem. Não me lembro contra quem, mas tem. Sim, mas é contra o América, né, Pedro? Contra o América. Aí muito provavelmente ele até, né, bom, ele vai poupar muito menos. Bom, então, mas é um jogo complicado. O Internacional vai ter que arrumar forças para evitar uma derrota. É bom que se lembre que lá para frente o Inter terá alguns jogos, 3 deles eu me lembro de cabeça, assim, com todas as chances de fazer 9 pontos. Sport, Bragantino e Goiás. Bom, isso é meio caminho andado. Então o Inter precisa endurecer a parada com esses que estão lá em cima e que 2 deles ele ainda tem fora de casa, que é o Flamengo e o São Paulo. Claro que o Grenal, eu estou incluindo aí o Grenal, um jogo duríssimo, Grenal, né? Então, esse jogo com o Palmeiras, ele é muitíssimo importante. O Inter tem a obrigação de pontuar, porque daqui a pouco o Palmeiras também pode, e está na hora de daqui a pouco ele deslizar. Ele tem tido muita regularidade, mas daqui a pouco ele vai deslizar. Então que o Inter não perca pontos para o Palmeiras, porque se perder pontos para o Palmeiras, o Internacional vai ficar mais afastado ainda do Palmeiras, 3 pontos atrás, com uma tabela que não é fácil. Então tem que seguir no mínimo grudado no Palmeiras, para depois, sei lá, mesmo que eu tenha a convicção e quase a certeza de que nós teremos G5. A Copa do Brasil não vai ficar com a América, né? A Copa do Brasil vai ficar com São Paulo, ou com Palmeiras ou com Grêmio. E um deles vai abrir vaga no Campeonato Brasileiro. Aliás, Duda Garbi, o São Paulo, já que a gente entrou nesse assunto, perde o seu melhor jogador, aquele que passou pelo Grêmio, não jogou nada e que agora faz sucesso extraordinário no São Paulo. Ele não deve jogar as 2 partidas, ele tem lesão muscular na virilha e isso até o dia 30 não vai dar certo, tu concorda? Eu não sei se o Luciano é o melhor jogador de São Paulo, mas ele tá muito bem. Tá de aniversário, tá fazendo um ano maravilhoso lá, né? Metade do ano maravilhoso. Não sou fã do jogador, não deixou nenhuma saudade aqui. Não tenho absolutamente nenhum medo do Luciano, mas está jogando bem. Então, que bom que está fora. Não estou desejando, não estou feliz com a lesão, estou feliz que ele não jogue mesmo. É um jogador que se entrosou bem, só joga com o Diniz, ao menos nas últimas temporadas. Foi bem no Fluminense e no São Paulo com o mesmo treinador. Mas acho que o São Paulo, de qualquer forma, segue sendo um time perigosíssimo, cara. Tem o Brenner tem, se eu não me engano, mais de 20 gols na temporada, se não tem, por aí. Tem o Daniel Alves que tá jogando bem. Mas o Corinthians parou ele domingo, hein? Então, pra te ver como não é um time imbatível, é um time que dá pra segurar, né? E tava o tal do Luciano jogando lá, então... E o Wagner Mancini encostou 4, 5 caras ali na saída de bola deles, quase se atrapalharam umas 4 vezes.
Mas Pedro, antes tem o Santos, cara. Não vamos falar de São Paulo ainda. Tem muita coisa ainda. Santos é uma parada bem complicada. Eu tava vendo a escalação do Santos, falaram de Esportes ao meio-dia. Parece que é um time realmente, de nomes, né? Tu bota no enfrentamento com o Grêmio no 1-1, né? O Grêmio provavelmente vai fazer superioridade numérica em relação a... Mas é outra coisa. Fizeram semana passada aqui na RBS, deu 10-1 pro Grêmio. Então, aí o Santos deu um banho de bola no 10-1 do Grêmio. Mas Copa é diferente, a gente é outro... O Santos tem um bom conjunto, e quando eu falo conjunto não é um grupo de jogadores, mas ele tem um bom... ele é bem organizado, eles sabem onde a função de cada um, né? Sem invadir o espaço do outro. Quando saiu o Soteldo, o Cuca achou um outro jogador que conseguiu cobrir o espaço muito bem, marcou a saída de bola do Grêmio, amarrou os dois extremos, o Grêmio ficou perdido, né? O Cuca foi muito bem. Então, assim, não vai ser um jogo fácil de novo, mas acho que o Grêmio tem muita condição de sair de lá classificado, de verdade, muita. O gol esse do Diego Souza, que nos coloca vivíssimo. Diferença, né? Nossa, vivíssimo amanhã. Pedro, de todos os últimos 18 jogos que o Grêmio está invicto, o Grêmio não perde a 18 jogos, o Grêmio não fez gol em 2. Não é agora que o Grêmio vai deixar de fazer. Pois é. Então vamos lá. Chegou o Gimo Álcool, 1h38, o Grupo IAS apresenta as eleições do Grêmio normalmente são no mês de aniversário, não é? Sim, setembro. Então, tanto faz a data, o que importa é o clima político de cada clube. Sim, eu também acho que ele tem razão. Democracia nunca fez mal, né? Democracia nunca fez mal, né, Pedro? Como é que as pessoas lidam com a democracia que é o problema. Claro, e tu não acha que o Vitor Cuesta e o Moledo estão achando que vão ser vendidos antes? Vão continuar no Internacional, né? O ponto agora, principal, Pedro. O jogador que tem dúvida que não foi bem bom, eles têm que ter dúvida, com eleição ou sem eleição, né? Seria a dúvida de um fim de temporada, mas a dúvida se agita porque você não tem certeza de absolutamente nada logo depois. E aí tem assim, aquele caminhão de piada, assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. E aí a piada se desenvolve. Vou falar sem piada. Qual é a má notícia? A má notícia é que o Inter, antes da eleição de hoje, teve um episódio autofágico, fratricida, faroeste, que foi aquilo que nós vivemos entre a quinta e o sábado ou o domingo. Quem é que estava com a razão? Nem me interessa. O meu problema não é esse, acho política de clube uma chatice como assunto, como pauta, mas tenho que tratar porque ela está posta e hoje tem uma eleição. O que eu mais gosto é o futebol, como se joga, qual é a tática, qual é a estratégia, qual é a contratação certa ou errada que faz um dirigente, isto sim. Mas tudo é pauta, vamos embora. Qual é o melhor, Pedro? É que do que se teve do fim de semana para cá, sem mais nada na justiça e apenas uma eleição por cumprir, que não seja uma trégua, e sim que seja um sinal. Um sinal de que as duas partes, a vencedora e a perdedora, saberão fazer cada um a sua parte. Por exemplo, quem governa? Quem governa vai ter que ser transparente com o treinador que vai tentar contratar, com a torcida que tem expectativas extraordinárias, porque a camisa do Inter pesa toneladas. Então tem que ser transparente para dizer, podemos isso. Podemos até superar os objetivos, mas o que nós temos para fazer é isso aqui, recuperar as finanças do clube, aproveitar a base e contratar um treinador que esteja fechado com esse tipo de estratégia, que não diga depois eu não sabia que ia ser assim. Ponto. Segundo ponto, quem faz oposição? Quem faz oposição não pode fazer oposição pessoal, sistemática, reiterada e por qualquer razão. Quem faz oposição tem que fazer oposição pontual naquilo que entenda errado. Porque sempre haverá alguma coisa diferente, senão não seria oposição. Se pensasse igual a situação, estava no governo. Mas tudo isso com responsabilidade, tudo isso cuidando desse tesouro, desse diamante chamado Estado Democrático. Eu concordo com o Maurício quando ele diz que o assunto de política de clube e de eleições, ele não é um assunto palatável para o torcedor. Mas, Maurício, eu acho que com esse novo modelo em que o associado é quem elege o presidente, e Grêmio e Inter, eles são exemplos nisso, né? Acho que até estão um passo à frente dos demais. Começou por aqui, depois foram os demais. Eu acho que o associado, ele precisa sim, claro, participar mais, claro. Ele precisa sim consumir essas notícias, ele precisa estar por dentro do que acontece no clube, para quando chegar um momento como esse, ele saber em quem votar, né? E não ficar perguntando, quem é o melhor, quem é o fulano, quem é o cicrano. Não é assim. Essa eleição do Inter, eu trato ela como não uma eleição para 3 anos.
Essa é uma eleição que vai definir o Inter da próxima década. O futebol brasileiro, ele está fazendo chamados, repetidos, para que os clubes embarquem. E tem clube que está ficando para trás. Numa era de dados, numa era de geração de conteúdos de conteúdos que sejam rentabilizados, para que os clubes se modernizem na gestão, para não ficar precisando apenas da venda de jogador e da cota de televisão. Ou de mecenas. Ou de mecenas. E nesse ano os clubes se apavoraram porque poderia ter uma mudança no Campeonato Brasileiro, reduziria a cota, que é a única receita garantida que eles têm, e por isso eles estão se submetendo a um calendário que é quase suicida, um jogo em cima de jogo. Colocaram um ano em 6 meses, porque eles não têm de onde tirar receita. Então, Maurício, é muito importante que o associado esteja atento e conheça o projeto dos candidatos, porque se o Inter não embarcar nesse trem que está zarpando, e vou dizer, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, e eu acho que o São Paulo tá com o pé dentro desse trem. São os únicos. Os demais vão ficar para trás. E nós vamos ter o Palmeiras, eu tenho dúvidas, brasileiro, Maurício, um descolamento que vai separar joio de trigo. E quem não embarcar no trem vai ficar para trás. Eu vejo o Grêmio, vejo o Flamengo com absoluta certeza, embora o Flamengo esteja com uma diretoria que não respeita nada nem ninguém, mas em termos de modelagem de comando, você não vai dizer que o Landim vai fundar o landinismo. Não vai ter landinismo no Flamengo. O brasismo no Flamengo. Não vai ter. Mas o Palmeiras ainda precisa dramaticamente de mecenas. Mesmo que o percentual não seja nem metade, né? Não chega a metade o que a mecenas, e é a mecenas lá no Palmeiras, tanto faz se A se O, eu só quero ser justo, que é uma mulher dirigente e que tem ambições legítimas de chegar à presidência do Palmeiras. Portanto, aqui não está o gênero, está o modelo. O modelo é você precisar de mecenas para contratar e depois ficar devolvendo o dinheiro. Esse não é o melhor modelo, não. O que o Grêmio consegue fazer, e às vezes recorre ao investidor, e é muito raro que consiga, mas o Flamengo, por exemplo, não recorre a ninguém, Pedro. O Flamengo instituiu um modelo em que ele depende apenas de si mesmo. Se os dirigentes fazem trapalhadas ou cometem desrespeitos como estes atuais do Flamengo cometem, é outra coisa, mas o modelo é ótimo. Mas o Palmeiras, Maurício, ele mudou, como disse o Pedro. O Palmeiras, ele pegou o dinheiro primeiro do Paulo Nobre, que é herdeiro de uma fortuna, né? A família dele tinha terras e participações em empresas e bancos, e o Paulo Nobre herdou isso. Ele era acionista de um banco gigantesco. Isso, exatamente, ele era um dos acionistas. E a área de outra não tem herdeiro, e disse que todo o dinheiro vai ficar pro Palmeiras, que é o único amor da vida dele. Exatamente. Então não tudo tem Palmeiras porque não quer, né? Porque eu tô louco, que seja o meu padrinho. Ah, sim. Tu quer que ele te adote, Guerrinha? Não tem porque não quer. Mas imagina, Adroaldo Guerra Nobre, mas o Palmeiras, ele mudou. O Palmeiras tinha o dinheiro depois, Leila Pinheiro, né, a dona da Crefisa, e o Palmeiras agora cortou isso. Com o Maurício Gagliotti, o que faz o Palmeiras? Ele está pagando realmente esse dinheiro que foi emprestado, mas o Palmeiras, nesse período, ele se reestruturou. Quem esteve no CT do Palmeiras, que é algo assim deslumbrante, que é de primeiríssima linha. O Palmeiras reformou. Eu estive lá já, bom. Eu fui lá conhecer. E aí, que é espetacular, né? É maravilhoso. É que eles reformaram tudo, deve ter 2, 3 anos. Eu fui porque eu fui passar férias lá com a parte da minha família que é de São Paulo, e o Cícero Souza, que era do Grêmio. Eu tenho uma amizade desde os tempos do Grêmio. E eu fui quando o Roger era o treinador, o Andrei já estava lá. E eu fui e fiquei um dia lá com eles. Ele me mostrou todo o CT, todo inteiro. É uma coisa fabulosa, assim, é muito, muito legal mesmo. Mas já faz um tempinho, então o Roger era treinador ainda, então foi bem legal conhecer toda essa tecnologia, a área de fisiologia ali dos caras. Para te ter ideia, tem uma área de odontologia, tem uma dentista que vai uma vez por semana lá, e aí agenda, os caras não precisam ir em dentista particular, vai na do clube, é muito legal mesmo. Então, Dudu, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras aproveitou essa ajuda, né? Esse dinheiro injetado por mecenas e aplicou não só em jogadores, mas também em estrutura. O Palmeiras tem um estádio que, claro, tem toda a questão da parceria, que por vezes tem show e ele não pode jogar, mas o estádio do Palmeiras, ele é rentável para o Palmeiras, né? Ele é muito bem localizado em São Paulo, é um estádio que é de fácil acesso. Então o Palmeiras
na questão patrimonial, na questão de estrutura, ele avançou. E aí ele para de contratar a rodo e começa a apostar na sua base, que também mereceu investimentos lá atrás, quando estava entrando o dinheiro dos mecenas. Ou seja, ele se equipou, ele se incorporou, e me parece que agora ele está ali nesse grupo selecionado, que tem o Palmeiras, que tem o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio tem uma organização que a gente sabe, né? Eu acho que tem mais um clube que está bem organizado, que é o Atlético Paranaense. A gente não vê o Atlético Paranaense cometer atrocidades, né? A gente vê o Atlético Paranaense bem estruturado. É verdade que é um clube que não é muito afeito a ganhar títulos, mas administrativamente eu vejo ele também como um clube muito bem arrumado. Eu tendo a concordar contigo, mas acho que menor em escala, assim, o Atlético Paranaense. Claro, assim, ele gasta menos, mas ele vende muito. Tudo em menor escala, assim. Ele aproveita agora, muito a base tem do Atlético. O que o Galo, eu sigo um gurizão que é influenciador lá de Minas, e ele posta muita coisa do Galo. Esses dias ele estava nas obras da Arena MRV lá. As coisas estão andando, cara. O Galo vai já vai ter o seu próprio estádio. O Galo tem um banco por trás, né? Uma empreiteira. Uma empreiteira. Aí é mecenato na gema. O Galo mais mas o Galo, aqui, olha, mais ele ali, tá começando aqui. a se estruturar aí daqui. Eu sei que tá estranho aí, né? Ele parece que achou petróleo lá. É dinheiro a dar com pau. Mas assim, tá tendo uma reestruturação em termos de equipamento ali, hein? Eu acho que o Galo pode ser um time que... Pode, mas o Galo tem uma coisa, Duda, que mais aqui, mais ali, ele vai abrir a caixa da correspondência e o boleto vai estar ali. Ele vai ter que vomitar. Não, certamente isso não é de graça, né? Que nem o Corinthians, que achou que ia ganhar um estádio e tá aí penando para pagar, tem conta. Não é fácil, né? O dinheiro não cai da árvore. Mas tem alguma coisa acontecendo com o Galo ali... Até mudou o presidente, a direção, né? Foi eleito agora há pouco também. Então mas chegarão os boletos daquele time, hein? O Atlético vai chegar, viu, Pedro? Tem clube grande pagando um preço que é se submeter, e aí entra o Atlético Paranaense para eu fazer um desconto grande. O Guerra faz uma lembrança correta de equilíbrio fiscal, né, do Atlético, gastar só o que tem com o dinheiro. Ao mesmo tempo, ele sabota o próprio dinheiro, porque se atrapalha na hora da estratégia de visibilidade do clube. Mas o Atlético Paranaense tem um problema que o Vasco teve e está pagando dramaticamente agora, que é se submeter à pessoa física, se submeter ao personalismo. O Vasco teve um euriquismo que parecia interminável, e o Vasco vai pagar por anos e anos por esse tipo de gestão que era personalizada, que era um clube... sendo apropriado por uma pessoa e o clube se deixou apropriar. O Atlético Paranaense tem isso com o Petralha, o Internacional e o Grêmio escaparam disso, felizmente, para a saúde financeira dos dois, porque do contrário houve um momento que eles namoraram uma espécie de dependência com o Fábio Koff, o maior dirigente da história do Grêmio, e Fernando Carvalho, o maior dirigente da história do Internacional, mas que ainda assim o clube precisa ser maior do que a pessoa física. E houve um momento que os dois clubes namoraram com essa submissão. E clube nenhum pode ser submetido à pessoa física. Não pode. Acho que não. Acho que eles ganharam o Campeonato Mundial e ganharam a notoriedade que precisa. Não, mas agora, depois eles viraram... Não, Pedro, desculpa, não pode o Fernando Carvalho, por exemplo, que nos merece todo o respeito. A mim merece todo o respeito e a todos nós. Mas o Fernando Carvalho não pode ser chamado como se fosse Deus de volta para tirar do rebaixamento e imaginar que o Fernando Carvalho, só por ser Fernando Carvalho, vai conseguir a missão. Porque havia um caos tão absoluto no clube que nem a abnegação do Fernando Carvalho conseguiu evitar. Tentaram com o Fernando Carvalho salvar o que ele não conseguiu. Isso mas eu não vejo, eu nunca vi Grêmio Internacional, escuta, Maurício, eu nunca vi Grêmio Internacional como o Vasco tinha o Eurico e como o Atlético Paranaense tem o Petralha. Foi o que eu disse. Escapamos. Tanto o Koff como... Não, então, tanto o Koff como o Fernando, a notoriedade que eles têm é porque eles foram campeões do mundo. O Petralha nunca foi e nunca será. Ele disse que vai ser, mas não vai ser. Não será, porque ele qualquer jogador. Oposição em Vasco e Atlético Paranaense, havia oposição. O que não havia era uma maioria para os colocar no lugar desses dois. No Grêmio teve revezamento de presidentes, a gente teve... o Odoni era uma outra, né? Vamos dizer, outra ideologia
É uma outra força política e igualmente num momento muito importante colocou o Grêmio de novo na Série A, por exemplo, né? Ele era o presidente em momentos muito difíceis. Aí, poxa, depois a gente teve, sei lá, o Duda Kreff também. Aí depois passa, o COF volta até para 5, 6 anos atrás, assim. E assim, foi, acho que o Grêmio tem até um revezamento de ideias, embora o Romildo seja da mesma área, né? Do mesmo lado político do COF, mas é um cara que agregou, né? Eu acho que é mais, Maurício, aí eu não sei se eu tô indo contra, é mais o cara que entra ter o perfil de agregador do que quando o cara que entra ter o perfil de centralizador. Mas o COF, quando ele sai do Grêmio, Maurício... Olha, desculpa, só para ficar claro, eu não sei se eu fui claro o suficiente. Eu não estou dizendo que o Grêmio Internacional fizeram isso. Eu estou dizendo que o Grêmio Internacional escaparam disso. Chegaram a namorar o personalismo de um lado de outro e escaparam esse risco, Maurício. Ao menos o Grêmio, que é o mais característica. Eu acho que o Grêmio nunca correu o risco de. Eu acho que o Inter teve mais porque como é que chama? Não sei, é lado político, não sei. O movimento Inter. O movimento Fernando Carvalho, ele está no Inter há bem mais tempo do que qualquer movimento do Grêmio, por exemplo, né? Tanto que o que está acontecendo agora com o Inter aconteceu há pouco tempo. A gente teve uma eleição muito dura entre o Odoni e Fábio Koff há pouco tempo atrás. Que era muito complicada e que o Koff acabou ganhando. Sim, e assim, Duda, o Koff ele sai no final de 96, até ele tinha possibilidade de continuar, e assume o Cacalo para 97 e 98. E a partir daí o Koff se dedica ao Clube dos 13. Ele volta ao Grêmio 2013, acho que é 2012, ele volta em 2013. Até ele dá aquela entrevista para 0 Hora, que a Arena não é do Grêmio, causa uma repercussão. E ele assume 2013, e aí ele fica 2013, 2014, e aí 2015 já é o Romildo, ele elege o sucessor. Mas eu não vi o Koff assim com essa interferência tão grande no Grêmio, porque nesse meio tempo o Grêmio teve nem característica, não tem característica pessoal para isso. Teve o Duda, o Koff, teve o Guerreiro. O Flávio Bino. Tiveram alternância de poder. O Inter, talvez, pelo movimento intergrande ter sido hegemônico de 2002 até 2020, com um pequeno intervalo ali, 15, 16, é que parece que tem uma influência maior do Fernando Carvalho, que é uma liderança, que era uma liderança do movimento, e que sim, era ouvido, em alguns momentos ele era ouvido. Se tu não vai ouvir o presidente campeão do mundo, vai ouvir quem? Claro, tu desse a palavra correta. Ele tem muita influência, teve muita influência durante todo esse tempo do MIG, o movimento intergrande, esses quase 20 anos que ele comandou. Mas influência não significa dizer ser o ditador, será que mas o Fernando Carvalho, acho que ele não tem tanto poder assim hoje em dia, cara. Não, no caso do Petralha, Pedro, se tem ou se não tem. Vamos para os comerciais, pô. Tá bom. É que falta um minutinho ainda, tá? Mas bom, já que tu falou em comercial, vamos lá. Deixa eu lembrar que economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensoenergiasolar.com.br. Quer ter um gramado sempre em dia? Adroaldo Guerra Filho, o Grêmio terá o meio-campo sem Maicon outra vez. Pedro Darlan tem jogado tão bem que eu tenho lido e ouvido gremistas que já não parecem tão preocupados como em outras épocas. O Darlan me parece assim, pelo que eu tenho visto do Grêmio, que é o jogador que mais se aproxima do Maicon. Ele faz a bola correr. Ele não tem ainda, volto a dizer, a chegada do Maicon na área adversária. Mas isso é uma questão de tempo, isso é uma questão de poucas correções, de treinamento, de insistência. Agora, eu vejo, claro que o Maicon faz uma diferença. O Maicon é um jogador que é o responsável pela saída de bola do Grêmio, é um jogador com muita visão de jogo, que pifa muito seus companheiros mais adiantados. Mas essa missão amanhã é para o Jean-Pierre. E o Darlan tem que fazer o quê? O Darlan tem que ajudar a ter a bola, para não correr riscos. Como disse o Duda, o Grêmio faz gols na maioria dos seus jogos. E amanhã a obrigação é fazer gol. Mas também tem uma outra obrigação, não levar gol. E uma das receitas que geralmente acabam dando certo é você ter a bola. Tendo a bola, o adversário tem menos possibilidade de furar o seu arco, né?
E Maurício, há gremistas que dizem o seguinte, que é melhor amanhã com o Darlan pela velocidade do time do Santos, que é cheio de meninos. E o Darlan está mais pronto para enfrentá-los do que o Maicon, que já é um jogador menos veloz, digamos assim, né? Eu lembro de você ter feito essa pergunta antes até do primeiro jogo aqui no Sala, e fez a mim e a todo mundo da bancada, e eu lembro de ter respondido que se eu fosse o Renato, eu iria com o Darlan e não com o Maicon nos dois jogos, tanto na Arena quanto na Vila. Mas compreendia o fato de ele ir com o Maicon na Arena pelo passe do Maicon, pelo valor que o Maicon tem historicamente, pelo que ele ainda pode dar quando consegue jogar. Mas para a Vila Belmiro, e agora o Maicon sequer viajou, a vantagem de ter o Darlan, primeiro, para o Santos e o tipo de marcação que o Santos pretende fazer, o meio-campo da movimentação de Matheus Henrique e Darlan é mais difícil de marcar. Para um jogador cerebral como o Jean-Pierre, que está vindo de uma pequena lesão muscular, ou se não foi lesão de um desconforto suficiente que o tirou do primeiro jogo, para quem está voltando de uma situação dessas, ter um meio-campo da eletricidade do Matheus Henrique e do Darlan é melhor do que ter Matheus Henrique e Maicon. Então, por qualquer razão que a gente veja, para o jogo dessa quarta-feira, o Grêmio está colocando em campo o melhor meio-campo que tem à disposição. O Matheus Henrique, o Darlan e o Jean-Pierre. Mas vamos lá. Antes do primeiro jogo, acho que ninguém imaginava que o Santos pudesse fazer a partida que fez, né? O Santos joga muito melhor fora de casa, diga-se de passagem, tá? Não tinha perdido não ponto é fora uma de opinião, tá? Isso é um fato. Né? Fora de casa, ele vai melhor. Os resultados mostram isso. Por exemplo, ele perdeu para a LDU na sua casa, poderia ter tomado até 2, né? Então, assim, vamos lá. O Grêmio tem feito gols, né? Embora não tenha feito contra o Goiás no último jogo, mas todos desses 16 jogos, 18, né? 16 ele fez gol. Então eu acho que amanhã o cara que vai lá brincar, de apostar e tal, pode botar que o Grêmio vai fazer um gol, isso é certo, né? Ah, mas os caras depois vão dizer, tu disse que o Grêmio ia fazer um gol. As estatísticas mostram que o Grêmio tem muita chance de fazer um gol, que o Grêmio faz gol. Com o Jean-Pierre, e essa probabilidade aumenta. Né? A gente imaginou que o Jean-Pierre jogaria, por exemplo, e que o Soteldo jogaria. Ficamos sabendo de tudo isso muito próximo ao jogo. E quando o Soteldo não joga, o Cuca bota um volante e amarra mais o seu time ainda e sai em contra-ataques muito bons, certeiros, onde poderia ter matado o jogo. E aí que está a maneira com que o Grêmio vai agora para Vila Belmiro. O Grêmio vai com o resultado de 1-1, depois de estar perdendo na sua casa, poderia ter sido 2-0 num lance de contra-ataque. Vocês se lembram, né? O Madison conseguiu fazer algo impossível. Que bom. Então, assim, o jogo amanhã é com uma formação adequada e tem a cereja do bolo chamada Jean-Pierre. E joga o Kahneman, né? Joga Kahneman. Amanhã vai ser o Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus, Darlan, o Luiz Fernando ou Pinares. Até falei isso ontem aqui, né? Que tinha recebido joga Luiz Fernando. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo que pode haver um mistério, porque já tinham me cantado que o Pinares estava, né, não foi lá porque ele pode jogar no lado direito. Pode ser que não comece, mas pode ser uma possibilidade. Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. O que o Santos fez aqui na Arena, eu acho que ele vai repetir na Vila. Se a gente for observar bem, o Santos deixou um jogador livre, o Kahneman. E o Kahneman, ele é um zagueiro vigoroso, ele é um zagueiro, né? E, aliás, dos melhores que a gente tem na América. Mas o Kahneman não é um cara que tem uma saída de bola muito limpa. E o Santos, deixando a bola com o Kahneman, o que fazia o Grêmio? Rifava a bola. A entrada do Darlan vai dar uma dinâmica para o meio-campo do Grêmio que não tem tanto com o Maicon, embora tenha a qualidade do Maicon, tenha a liderança, o Darlan dá mais dinâmica, e eu acho que a presença do Darlan potencializa o Matheus Henrique. O Matheus Henrique joga mais solto, joga menos sobrecarregado, porque o Maicon, como não tem aquela capacidade física mais para recompor tanto, para voltar, o Matheus acaba preenchendo essa lacuna que o Maicon deixa. E fica equilibrado. Darlan e Matheus Henrique, me parece que a dupla fica mais equilibrada. E o Grêmio vai precisar que esses volantes, né, que eles entrem na área, que eles articulem, que eles se movimentem mais. Eu acho que é importante. Eu acho que a ausência do Maicon, apesar da liderança, ela vai ser um fator que vai favorecer o Grêmio com a entrada do Darlan. Importante uma coisa saber que está me chamando a atenção, Pedro, está me chamando a atenção é que os dois laterais do Grêmio deram entrevista de ontem para hoje, o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, e eles estão partindo de um princípio, de uma premissa que me parece não vai acontecer na Vila Belmiro amanhã.
Eles estão partindo do princípio de que o Santos, sem o Soteldo e sem o Pituca, vai propor jogo ao Grêmio, vai tentar ficar com a bola, vai tentar ocupar o campo do Grêmio, marcar alto. Eu não vejo o Santos fazer isso na Vila, com o estádio vazio, sem Soteldo, sem Pituca e tendo 0-0 a seu favor. Eu acho que o pessoal lá está partindo de um princípio que não se confirma no campo. Da mesma forma que se imaginava o Boca vai para dentro do Inter na Bomboneira, não vai, não tinha por que ir e não foi. Então, olha, depois o jogo vai dizer por conta própria, a bola rolou, todo mundo vai ver o que está acontecendo. Mas como perspectiva inicial de que o Santos vá para dentro do Grêmio, tanto o Diogo Barbosa quanto o Vitor Ferraz disseram isso, e eu não estou vendo isso não, viu? Agora a escalação dos dois laterais significa dizer que o Grêmio quer jogar com técnica. Claro, o Grêmio quer jogar com toque de bola, tentar envolver o Santos. Falta ver se vai conseguir, né? O Santos marcou muito, né? Principalmente os volantes do Grêmio aqui na arena. O Sandri, o Jobson e o Pituca marcaram muito. Mas não tem o Pituca, né? Aí não tem o Pituca. Ele vai fazer, aí é o Alisson. E aí é uma vantagem para o Grêmio, porque o Alisson é um jogador mais de pegada, né? E por mais vai levar cartão. Vai levar cartão. Então o Alisson vai ter de sair. E o Jean-Pierre, como o Pinares, ele infiltra muito. O Jean-Pierre, o que ele faz? Ele vem jogar do lado dos volantes. E isso vai fazer com que essa marcação do Santos, que é da intermediária para trás, ela precise sair um pouco do lugar. Porque senão vai sobrar um. Vai ter Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. O Alisson vai ter de sair da proteção da zaga. E ali pode ser um espaço que o PP, principalmente, que é um cara que envereda pelo meio, pode aproveitar nas costas do Alisson. O outro detalhe que o Grêmio precisa evoluir em relação aos últimos jogos é os atacantes de lado apresentarem mais. Não estão jogando o que podem jogar, nem o Luiz Fernando, nem o PP. Estão precisando jogar mais. O Grêmio vai precisar muito desses dois jogadores. O PP tem a oferecer o Luiz Fernando, não sei se tem. Bom, mas tem o Ferreirinha, ele pode usar o Ferreirinha no segundo tempo. O PP nos últimos jogos não foi. Se basta esse jogo aí, o PP aparece, certamente clareia, né? A vida do Grêmio, assim, porque a dobradinha PP e Jean-Pierre, ela mas não por acaso, Duda, você acabou de falar o nome mágico de novo e antes que o Pedro me dê um carrinho no joelho, que é uma simplificação, não é. Se você tiver o Jean-Pierre, ele vai servir com os seus passes, com a sua criatividade, ele vai servir jogadores que tenham talento e velocidade, é onde entra o PP. Se você não tiver o GPR ou algum jogador da sua característica, esse jogador vai sofrer muito mais. A bola vai chegar nele ou com menos qualidade, ou eventualmente nem vai chegar. Por isso, de novo, é tão fundamental que o GPR esteja em campo amanhã. Sabe, Maurício, eu estou pensando muito em ti ultimamente. Que bom, Pedrinho. Nas férias que tu terás em seguida, estou me lembrando do teu carro, que te leva para todos os cantos. E a Zé Pneus, antes de sair em férias, ela quer fazer uma revisão. Como ela quer fazer uma revisão no carro de todo mundo. Ou seja, dá uma olhada nos amortecedores, molas, etc., freios, sei lá o que mais, pneus, calibrar, geometria, balanceamento. Porque a Zé Pneus é muito mais do que uma revenda de pneus, é um auto center que cuida do teu carro exatamente para te poder sair de férias. Então estou pensando em ti, estou te lembrando, Maurício. Obrigado. Aí em Teresópolis, aí perto da tua casa, tem uma loja da Zé Pneus ali, tá? Tem, sim. Quem vai entrar ali na perimetral ali, tem uma loja da Zé Pneus, dá um pulinho ali, tá? Vou fazer a tarde agora. Tá bom. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site Te disse como é que tá a Zé Pneus lá no... O Toninho Luft ele disse que quer cachê, ele porque quer virou cachê, garoto cachê. propaganda. Agora tu viu. Diz que até vai de óculos escuros se precisar. Exatamente. Então, olha aqui, ó, Zé Pneus tem Montenegro. Alô, Montenegro, tá? E, pro pessoal que vai pra praia, se tiver qualquer problema, tá? São 2h18. O Sala de Redação quer mandar um abraço muito carinhoso para o Everton Luiz Cruz. Lá no Residencial João Paulo II, muito fã do Sala de Redação, coloradíssimo, meu fã do Lucianinho, do D'Alessandro, do Inter. Everton Luiz Cruz, Residencial João Paulo II, um abração para ti, muito obrigado por esse carinho, por essa atenção, ouvinte permanente do nosso Sala de Redação. E deixa eu ver com o Leonardo Oliveira, hoje tem o Palmeiras contra o Libertad, dá para cravar que o Palmeiras ganha isso aí com facilidade? Eu acredito que sim, Pedro. É muito superior. Os times paraguaios, eles não conseguem atravessar a fronteira das oitavas de final, né? Foi assim no ano passado e o Libertad até nos impressionou
contra o Grêmio aqui na primeira partida na Libertadores do Grêmio. O Libertad ganha na Arena e depois no confronto lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, o Grêmio sobra. O André faz gol, né? O André faz 2 gols naquela partida. Então os times paraguaios, eles são times frágeis, né? São times já com jogadores mais rodados, veteranos. A superioridade do Palmeiras, ela é muito gritante. Sem contar que o Palmeiras vem em um grande momento, né? O Palmeiras encaixou sob o comando do Abel. O Palmeiras está jogando um bom futebol, está competitivo e está recuperando jogadores que estavam desacreditados, como por exemplo Gustavo Scarpa, Zé Rafael, o próprio Rony, que começou a marcar gols. Mas deixa eu citar o mais recuperado deles, Léo. O Palmeiras tem, a partir do Andrei Lopes, que é ainda anterior ao técnico português, no período de interinidade do Andrei Lopes, ele recupera um jogador que é muito raro como característica no futebol brasileiro e no mundo, que é o meia armador. O Rafael Veiga é hoje o centro do time do Palmeiras. Não só na bola parada, porque ele não desperdiça pênalti, mas em assistências, em chutes de média distância. A recuperação desse jogador é extraordinária e ela não é do Luxemburgo, ela é do Andrei Lopes. Pois é um time de sobra, né? Não, e é um time que juntou Lima, também. É um time que também juntou garotos da base, os garotos estão dando também. Eu acho que essa simbiose feita entre jogadores bons que tu tem dentro do grupo, mais meninos da base, que são formados dentro do clube, com a cultura do clube, essa coisa toda, que está dando tão certo no Grêmio, está dando certo no Palmeiras, está dando certo em outros clubes. O próprio São Paulo colocou um monte de guri lá para jogar no time e o time está funcionando. Então eu acho que o Palmeiras está nessa levadinha aí, não é, doutor Leonardo? Não, sim, o Palmeiras mudou a estratégia, né? O Palmeiras deixa de comprar jogadores caros e ele vinha comprando tudo que aparecia no mercado, errava bastante, é verdade, mas acertava muitos, porque quando tu contrata o jogador extra classe, a chance do erro ela diminui muito, mas a partir da chegada do Maurício Gagliotti é uma mudança na estratégia. Eu estava vendo semana passada o jogo do Shakhtar Donetsk, aí estava jogando o Vitão, que é um zagueiro de 20 anos, contra o Real Madrid era o jogo. E ele foi muito bem, o zagueiro que saiu do Palmeiras direto da base para o Shakhtar. Aí entrou o centroavante, Fernando, outro jogador que não passou pelo profissional, foi direto para a base. E isso no Palmeiras já desde o ano passado começou a mudar. O Gabriel Veron, por exemplo, sai do Mundial Sub-17 e já entra direto no time principal do Palmeiras e entra fazendo gols. Nesse ano mais maduro, mais cascudo, né, se não é o titular absoluto, pelo menos está ali no grupo dos 14, 15 jogadores do Palmeiras. Tem uma notícia legal, a Pia, técnica da Seleção Brasileira Feminina, está convocando a seleção e vai treinar entre os dias 5 e 20 de janeiro, sabe aonde? Aqui no Vila Ventura. Aquele mesmo Vila Ventura que recebeu na Copa do Mundo a seleção do Equador, agora está recebendo a seleção brasileira, que começa uma preparação efetiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Pia, grande campeã, né, está trazendo aí, quem sabe, uma ideia que a gente possa ter de que a seleção brasileira feminina consiga, na Olimpíada, trazer mais uma medalha para o Brasil. Mas o bem interessante disso é que vai ser aqui em Viamão, a gente pode até ali dar uma olhadinha, ver um treino das gurias, etc, né? E é um lugar maravilhoso, né, para treinador, para time de futebol, o nosso Vila Ventura, que eu repito, recebeu o Equador durante a Copa do Mundo e foi um negócio muito, muito legal, recebeu a torcida, o povo de Viamão fez uma festa quando o Equador chegou, parecia que era o time deles, né? A seleção brasileira e eles, tá? Pena que eles não conseguiram passar para as próximas etapas da competição, mas enfim, o futebol do Equador tem lá seus limites. Então, temos uma rodada de Copa Libertadores da América e eu tô vendo, Duda Garbi, que tu e muitos gremistas com os quais eu me relaciono, vendo um otimismo, lembrando o que aconteceu com o Palmeiras o ano passado, quando o Grêmio perdeu por 1-0 aqui, e foi lá e deu um chocolate no Palmeiras, ganhou por 2-1 e classificou. Eu tô vendo muito gremista pensando na repetição disso. O Santos deixou de matar o Grêmio aqui, né? O Santos deixou de matar o Grêmio aqui, aquele Palmeiras é mais time que o Santos, a diferença era maior, porque ganhou de 1-0, então o Grêmio foi realmente com mais dificuldades para São Paulo no ano passado. Esse ano é 1-1 e o time do Grêmio é superior ao time do Santos, com todo respeito ao time do Santos. Eu duvido que algum santista entenda que o time do Santos é melhor que o time do Grêmio. Ele foi melhor, mas o Grêmio tem condição. E eu tenho certeza que os santistas, eles estão preocupados, eles entendem que sim, o jogo é muito perigoso, assim como nós gremistas entendemos que o jogo é
reversível. Então eu tô confiante sim, Pedro. Se tu me pergunta como Guerrinha, onde é que tu bota o teu dinheiro, eu coloco no Grêmio. Eu aposto que o Grêmio vence. Tá, já o Luiz Roberto, que é narrador da Globo, nosso companheiro, querido Luiz Roberto, Maurício Saraiva, ele diz que o Palmeiras é candidato maior a ganhar a Libertadores. Tu concorda com ele? O maior candidato brasileiro, sim. O maior candidato brasileiro, sim. Não, o maior candidato, aí eu tenho que botar o River Plate no mesmo patamar, porque o River Plate faz o que precisa na Libertadores, ele tem um método Libertadores recente, que o Boca Juniors teve em outros tempos, e hoje quem tem é o River, do Galhardo. Eles vão fazendo o que é preciso e crescem na hora grande para estar numa final. Perderam para o Flamengo. Sim, o Flamengo é melhor do que o River e conseguiu. Perderam ali, né? Perderam porque o Flamengo tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Everton Ribeiro. A qualidade do Flamengo foi superior à do River Plate. A do Palmeiras talvez seja também, mas o River Plate numa final, ele sempre vai ser um candidataço. Eu colocaria River e Palmeiras no mesmo patamar, Pedro. Aparentemente, o Palmeiras terá o osso mais duro na semifinal, porque o River me parece, no momento, ser melhor do que o Boca. Eu tenho dúvidas quanto ao Boca, porque o Boca que eu vi contra o Internacional na Bombonera, eu esperava outro Boca. E o Boca não entregou ouro porque Deus não quis, né? Foi um detalhe, né? Então eu acho que o Palmeiras tem um jogo duríssimo na semifinal contra o River. Do outro lado, Boca e Racing, Grêmio e Santos, é um jogo equilibrado, concordo que é, mas eu acho que o River é mais tímido que o Boca. Por isso eu vejo maiores dificuldades para o Palmeiras do que para Santos ou Grêmio, tendo, assim, quase que a convicção que o Boca vai passar pelo Racing. Se a gente for colocar essa de melhor time entre Boca, Racing, Grêmio e Santos, o melhor é o Grêmio nesse momento, porque o Boca foi decepcionante, o Guerrinha tem razão. O Boca escapou porque Deus é grande, né? Porque Deus parece que bota a mão lá e não deixa a bola entrar, tá? Não, Deus não tem nada a ver com isso, eu tô brincando, tá errado. Deus não se meteu nisso. Os jogadores do Inter é que perderam a chance de fazer gol. Mas deste lado da classificação... aquela bola do Galhardo na trave desviou no homem. Desviou no homem. No travessão, desviou no homem. É verdade. Grande jogada do Patrick, né? Que jogou uma barbaridade aquele dia. O Patrick nunca jogou tanto futebol como aquela noite e justamente contra o Boca. Inclusive o Bufarini aqui, ele parece que está em tratamento lá da coluna até agora, com fisioterapeuta, essa coisa toda, porque o que ele tomou de paninho do Patrick foi uma coisa grandiosa. Mas desse lado do Grêmio, Santos, Racing e Boca, tá? Pelo que a gente viu do Boca, o Grêmio é melhor. Agora, ser melhor não é exatamente ser o campeão, ser classificado, tem que comprovar em campo, né? E a gente já viu na última semana que o Santos, sim, deu trabalho, muito trabalho para o Grêmio, poderia ter ganho o jogo. Mas, enfim... Não, tu falou do Patrick, só para uma informação que, como diz o Maurício Saraiva, o nosso site irmão, né, o GE. Globo deu, que o Benfica, o Boca e o América do México estão monitorando o Patrick. Dependendo do dinheiro, vai, né? Vai. Se você pensar, Guerra, o Patrick no Boca Juniors, por exemplo, ele tem muito cara de Boca Juniors, né? E além do que, acaba de fazer a grande partida da vida dele em cima do Boca. Então ali o interesse é evidente, era natural que acontecesse 24 horas depois. E o Inter precisa vender, né, cara? O Inter tem que botar dinheiro, não adianta. Precisa. E eu preciso chamar o alemão, sabe, Guerrinha? Que o alemão tá em seguida. O alemão! Vai me imitar, cara. Olha. Bom, mas enfim, e mal ainda, né? O que é pior. Só falta cantar. Canta aí, alemão. Não, foi o Léo que te imitou, vou deixar pra ele a imitação do canto. Esse careca não tem nem cabelo, rapaz, que não venha se meter, rapaz. O que tu tem de novo aí, Alemão? Pedro, os Estados Unidos já autorizou a Moderna também a vacinar todo mundo lá? Abriu o caminho, Pedro. Sexta-feira deve sair a autorização. Já teve o atestado de segurança por parte da agência que tem o papel de autorização das vacinas. 94% a eficácia depois de 2 doses de aplicação da vacina da norte-americana Moderna. Então, na sexta-feira deve já ter a confirmação e são 20 milhões de doses, segundo a empresa, que estarão disponíveis
ainda neste mês, até o final de dezembro. Pedro, por aqui nós vamos repercutir ainda o decreto com mudanças em protocolos por parte do governo do estado.